Estamos prontos para ouvirmos esse chamado? Muito em breve, nós temos estudado isso aqui. Muito em breve nós veremos no céu um sinal. Uma pequena mão, a princípio. E essa nuvem vai se aproximando da terra com poder e grande glória. Afinal, os sinais nos foram antecipados. E à medida que nós observamos a ocorrência, o cumprimento desses anúncios de Deus, nós percebemos que é chegado o tempo do nosso encontro. Quero dizer a você que não havia outro melhor lugar para você estar hoje à noite que não fosse na casa do Senhor. Você também que nos assiste à distância, é bem-vindo para esse momento de adoração que nós teremos aqui. Para esse momento em que vamos abrir a palavra do Senhor. Se você veio a outras oportunidades, inclusive hoje, nessa série de estudos do Apocalipse, eu quero dizer que você poderia ter perdido qualquer um desses dias, inclusive hoje à noite. Mas o próximo final de semana você precisará estar aqui. Porque nós teremos um culto diferente. Eu vou falar muito pouco, mas ao invés de palavras faladas, nós teremos aqui palavras cantadas. O coral da igreja estará cantando, grupos estarão cantando. Haverá solos, e esses solos são cada um deles com um propósito. Para cada uma das visões que João recebeu, nós escolhemos uma música especial que se encaixa nessa visão. E nós vamos louvar juntos. Haverá um momento especial que nós vamos tentar reproduzir na igreja, com aqueles que estarão cantando aqui da frente, com você que estará sentado nos bancos da igreja. Aquilo que nós havíamos estudado no capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse. O momento em que no céu o trono de Deus se abre. Deus convida João a subir, para que João pudesse ver o movimento extraordinário que acontece no entorno do trono de Deus. E quando João sobe ali, João vê uma cena extraordinária. A princípio, os 4 seres viventes começam a cantar em louvor e glória a Deus, pelo fato do triunfo sobre o mal. Em seguida, além desses 4 seres viventes, os anciãos que lá estavam e os anjos também começam a cantar. Só que João não compreende o poder e a grandeza daquelas vozes, porque era um impacto tremendo aquele que ele estava sentindo. Então a visão dele se abre, e ele percebe que o universo inteiro, à exceção das pessoas que habitam nessa terra, louvavam em triunfo o nome de Deus. E na semana que vem nós queremos reproduzir isso. Mas queremos que uma parcela desse planeta esteja também em louvor e adoração. Então, nesse momento em que nós estivermos revendo em rápidas palavras a visão dos selos, que foi antecipada por essa visão do trono, nós queremos cantar em louvor e glória ao nome de Deus aqui, com todos vocês presentes. Então venha. Não se esqueça desse convite. Você tem visto que as visões do Apocalipse eram 8. E finalmente nós chegamos à última visão. Fizemos um programa inicial de abertura, em que nós vimos a introdução do Apocalipse. E então na semana que vem nós vamos ao encerramento. Ao encerramento de toda essa série em que nós avaliamos os sinais. Lembrando-nos de que o Apocalipse é a revelação final de Deus. O descortinar diante dos nossos olhos, de fatos que, do ponto de vista de Deus, eram necessários que você e eu conhecêssemos. Ele queria que ao longo da jornada nós soubéssemos cada passo, quanto faltaria. Os sinais indicam que nós estamos muito próximos desse evento glorioso. Você se lembra que as primeiras 4 visões, elas estão praticamente postas na parte histórica.
tudo praticamente já se cumpriu, à exceção dos elementos finais de cada uma dessas 4 visões. Vimos então que as outras 4 visões que compõem a parte escatológica em relação aos nossos dias, ou seja, aquilo que ainda se encontra no futuro, terá um cumprimento muito próximo na história, inclusive o estabelecimento da santa cidade. Você se lembra que as visões do Apocalipse foram colocadas como se fossem em forma de espelho. A primeira visão apontava para o cumprimento da 8ª. Assim como a 8ª visão reforça o ânimo daqueles que vivem o período da igreja. Nós estamos vivendo a 7ª igreja, o tempo de Laodiceia. Você se lembra que Cristo, quando for a Nova Jerusalém, ele será uma lâmpada eterna. Mas aqui, Cristo caminhava entre as suas igrejas, ao longo da história, enquanto a igreja cumpre a sua função de iluminar o mundo. Cristo nos limpa, mas então, quando lá estivermos, nós já estaremos para sempre limpos. Então Ele é quem será a luz que brilhará por si mesmo. Você se lembra que nessa visão final nós estudamos as pragas e as suas circunstâncias, ou seja, a queda da falsa mãe. E então a recompensa era focalizada. Na semana passada nós estudamos acerca das circunstâncias do milênio. Qual era o propósito desse tempo? O tempo do juízo, em que os crentes, os salvos, aqueles que permitiram se lavar pelo sangue de Cristo, aceitaram o convite para as bodas, estarão no céu sentados em tronos, e a eles será dado o direito de julgar do ponto de vista de validar o julgamento de Deus. Por que é que esse não está na pátria de Deus? Aquele. Então nós teremos a oportunidade de ver, assim como num grande filme, a história da vida de todos aqueles que nos interessarem. Isto será lá. Então, finalmente vem a santa cidade. E aqui tem um detalhe curioso. Você se lembra que para cada uma das 7 primeiras visões que nós estudamos, o número que aparecia era o número 7, vinculado sempre a 7 eventos. O número 7 representa perfeição. Deus nos deu a perfeita revelação que era necessária. Indicou ao longo do caminho todas as placas de sinalização. Você está chegando. E à medida que um outro evento se cumpre, você percebe que está mais próximo. As igrejas foi assim, 7 igrejas. Depois nós tivemos 7 selos. E depois nós vimos 7 trombetas. E então nós vimos o grande conflito com 7 cenas. E então as 7 pragas nas quais a ira de Deus se manifesta. E então tivemos os 7 cânticos na condenação da prostituta. E tivemos então o milênio com outras 7 cenas. A expectativa de todos, portanto, é que agora, na visão final da Nova Jerusalém, nós tivéssemos outros 7 eventos. Mas para surpresa de todos, nós estamos agora sempre diante do número 12, não mais 7. Porque embora 7 represente perfeição, 12 representa completude. Quando nós chegarmos à Nova Jerusalém, tudo estará completo. É por isso que na Nova Jerusalém, nós temos sempre as cenas apresentadas através do número 12. Veja, há 12 portas, há 12 nomes onde estão as tribos de Israel, há 12 fundamentos dos apóstolos, há 12 estrelas na coroa da mulher, lá em Apocalipse 12. Há 12 mil de cada tribo que foram resgatados. E 12 tribos, portanto, eles compõem os 144 mil. Lembre-se que os 144 mil, portanto, formam um quadrado perfeito. A expectativa, portanto, dos crentes é o momento em que nós entraremos na cidade. A cidade de Deus.
Por que é que nós temos essa esperança? É por uma razão. Deus nos contou o que era, e ele começou essa história com Abraão. Ele fez um pacto com Abraão, e a Abraão ele disse, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus estava prometendo em herança ao seu povo, um pedaço desse planeta onde eles habitariam para sempre. Quando é que Deus cumpriu essa promessa? Essa promessa nunca foi plenamente cumprida. Nós tivemos apenas um cumprimento parcial dessa promessa, nos dias de Davi, e posteriormente nos dias de Salomão. O império de Israel, o império que foi chamado por Deus para irradiar luz para todos os povos, teve a sua maior extensão, o seu maior domínio territorial, nos dias de Salomão, filho de Davi. Quando ele teve paz em relação a todos os conflitos, mas logo depois da morte de Salomão, o império foi dividido. E então, a cada novo embate, o império recuou, até que Samaria foi dominada pelos assírios, e depois Jerusalém dominada por Babilônia. E depois disso, nunca mais o império judaico foi aquilo que fora nos dias de Salomão. Portanto, a promessa de Deus, de que a terra seria dada aos descendentes de Abraão para sempre, ainda não se cumpriu. Veja, Isaías canta sobre isso. Ele diz, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isso ainda não se cumpriu, queridos. É por isso que, ao longo da história, os filhos de Deus têm esperado o cumprimento dessa promessa. Mas essa promessa virá. Zacarias diz, assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Veja, naquele dia estarão os pés do Senhor sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. É exatamente ali, no Monte das Oliveiras, onde ele agonizou, onde suou gotas de sangue, pedindo ao Pai uma outra alternativa para salvar o homem, para restaurar a ordem do universo, e não houve resposta. Naquele dia a cidade de Deus descerá exatamente sobre esse ponto. E é por isso que, depois de nos dar as características da cidade, onde ela será, os artistas às vezes tentam desenhá-la de acordo com a sua imaginação. Mas você perceberá Paulo escrevendo que as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos ainda não foram vistas por olhos humanos, não foram ouvidas por ouvidos humanos, e jamais subiram ao nosso coração. Então todas as nossas tentativas de reproduzir com imagens as cenas que teremos ali são infrutíferas. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, veja, quem vai dar a João o anúncio da santa cidade é um daqueles anjos que puniu os habitantes da terra que não quiseram estar na cidade. Ato contínuo a punição.
esse anjo surge no cenário e mostra a João o que seria a cidade de Deus. Vem, diz ele, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me então em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Pode passar, por favor, perdi a conexão aqui. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. É essa mulher, igreja gloriosa, sem mácula, que vem para encontrar o Senhor. Um símbolo da cidade. Pode voltar. Não, próximo, isto. Próximo, este. Cristo havia dito: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Objetivo? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Cristo é que finalmente habita a nova Jerusalém, a cidade de Deus. Veja o que João diz, como era a cidade. Ela tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Tinha 3 portas para uma direção, mais 3 no sul, mais outras no norte, enfim. 3 portas de cada lado, a cidade era quadrada. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A ação de Deus terá sido completa, a ação dos anjos, toda a manifestação do poder do Altíssimo se revelará ali. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Você se lembra? 12.000 pessoas de cada tribo? E agora, o comprimento da cidade, 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro, 144 côvados. Assim como 144.000, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. Agora vamos a uma reflexão. Tudo no Apocalipse, praticamente tudo que nós temos aqui, nos foi apresentado através de símbolos. Então a pergunta que nós temos que nos fazer é: será que essa cidade também não nos foi apresentada de forma simbólica? Se há uma metragem limitada na cidade, imagine, a cidade é um cubo perfeito, assim como 144.000 representam uma multidão perfeita, para habitar uma cidade perfeita. Então nós precisamos ler esse texto com algumas dúvidas, algumas interrogações. É bem provável, é bem possível, que a cidade não tenha exatamente 2.400 quilômetros de perímetro, o que representaria 600 quilômetros de cada lado. Porque se ela já tivesse sido projetada de um tamanho limitado, imagine, amanhã você quer mais 10 metros de terreno na frente da sua casa, e a cidade não comportaria isso? Imagine que mais alguns resolvam receber a salvação de Deus. Onde é que eles construirão? Então, aparentemente, diz Mervyn Maxwell, ele propõe isto, um dos maiores autores sobre as questões do Apocalipse, sobre essa revelação de Deus. Sendo um cubo perfeito para receber uma igreja perfeita,
para receber uma quantidade de salvos que é completo, nós precisamos também de uma cidade completa. A cidade de Deus, portanto, é o lugar completo, onde, de acordo com o projeto de Deus, haverá espaço para todos aqueles que estejam dispostos a lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é uma possibilidade real. Não precisamos nos preocupar. Jesus havia advertido seus apóstolos no sermão da despedida, João 14. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E se você acompanha esse mesmo texto, aí você vai para os capítulos 15, 16 e 17 de João. Aí há um momento em que Jesus diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E não peço apenas por esses que estão na sala, mas por todos quantos virão a crer em mim. Percebe? Há lugar para todos. Essa é a glória de servirmos ao Deus que é o proprietário de todo o universo. Ele tem as escrituras, tudo pertence a Ele, e Ele é o Rei a quem nós servimos. Ele é o Senhor da nossa vida. Então é possível que essa informação dada a João no Apocalipse acerca da cidade esteja nos dando mais do que dimensões limitadas. Está nos dando talvez a impressão de que a cidade de Deus é completa. Nada faltará ali. A fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. A pergunta que às vezes a gente se faz é: será que no céu, será que nesses outros planetas, também povoados que Deus criou, só há essas pedras preciosas que nós conhecemos na terra? Será que as nossas pedras não são um tanto desfiguradas para estarem adequadas à cidade completa de Deus? João precisava de elementos na revelação que fossem elementos que significassem alguma coisa para nós. Há um momento em que ele compara o lugar onde está o trono de Deus a um mar de vidro. Isso era tudo que ele tinha para estabelecer um nível de comparação. O que João está nos dizendo aqui é que as pedras da cidade são absolutamente preciosas. Elas reluziam aos seus olhos, impressionaram o apóstolo. Então os elementos que ele tinha na terra para comparar aquele brilho, aquelas variações de cor, ele compara então a essas pedras que nós temos. Não estou dizendo que não possam ser exatamente essas pedras, mas considerando que o Apocalipse é um livro de símbolos, talvez não sejam, mas sendo ou não, o que Deus queria era impressionar-nos acerca daquilo que Ele tem a nos oferecer. É muito mais do que tudo aquilo que você possa ter sonhado na sua vida. Muito mais do que os seus diplomas, as suas propriedades aqui. Aquelas que você tem e aquelas que você não tem, e às vezes sonha ter. Muito maior do que os seus depósitos em contas bancárias, do que suas roupas custosas, seus carros de luxo. O que Deus está dizendo é que ali, independente de qual seja a sua situação, nessa terra, ali você será considerado e empossado como um filho do Rei do Universo. Então Ele está tentando impressionar você. Ele está querendo chamar a sua atenção para a beleza retumbante que irradia
do lugar para onde Ele quer transportá-lo. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada que ilumina a cidade. João havia dito essas mesmas palavras uma outra vez, lá no capítulo 1 do seu Evangelho, falando acerca de Cristo. Ele diz assim, que ali estava a verdadeira luz, que alumia a todo homem que nasce nesse mundo. É essa luz que ilumina a cidade, que dá sentido às coisas. Quando você apaga uma luz e está no escuro total, você não consegue perceber absolutamente nada ao seu redor. Você não consegue saber o formato das coisas. Tudo fica sem sentido. Assim é a vida do cego que anda apalpando, sem saber as formas exatas. Mas o que Deus está dizendo ali, é que quando nós estivermos lá, e Ele brilhar de forma absoluta sobre nós, tudo fará sentido. Algumas coisas nós não compreendemos aqui. Nós não sabemos às vezes por que sofremos. Não sabemos como administrar as nossas perdas. Mas o que Deus está nos dizendo é que quando Ele iluminar completamente a nossa vida, todas as coisas serão postas no seu devido lugar. Quando Cristo esteve entre nós e iluminou aqueles que estavam à sua volta, a vida daqueles homens e mulheres, muitos ex-cegos, ex-surdos, ex-aleijados, a vida deles raiou com novo brilho. Eles viveram uma outra oportunidade, viveram uma outra realidade nos seus dias. Isso é muito parecido com o que você tem vivido. Lembre-se do seu tempo sem Deus, quando a sua vida era uma vida de trevas, e você não tinha discernimento acerca das coisas espirituais. Mas depois que nós nos encontramos com Ele, e começamos a caminhar com Ele, um novo sentido nos foi dado. Nós começamos a ver a vida através de uma outra perspectiva, outros valores foram colocados com maior importância em relação àqueles que nós tanto prezávamos anteriormente. As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Nós dormimos porque precisamos descansar, mas a Bíblia diz que ali não haverá cansaço. A Bíblia diz que ali não haverá envelhecimento. A Bíblia diz que ali não haverá dores, não haverá tristeza, não haverá separações. Imagine a perspicácia de Deus, o convite para que você não desista, para que você coloque as coisas do Senhor em primeiro lugar na sua vida. Lembra-se de Cristo dizendo isso? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão dadas. Como poderíamos trocar a glória do céu por essa terra escura? Mostrou-me o puro rio da vida, claro como cristal. O rio procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Interessante, que produz quantos frutos? 12. É completo. Esse fruto é o projeto completo de Deus para saciar todas as necessidades de corpos restaurados, imortais.
transformados. É um fruto completo. As nações terão saúde ao comerem dele. Porque comendo desse fruto não é possível contrair doenças. Não é possível cansar-se. Quando você come da fonte de energia que brota de Deus. Você se lembra de Elias? Elias um dia saiu correndo, temeroso de Jezabel. Ele acabara de orar ao Deus dos céus, e fogo saiu do céu, e consumiu o cordeiro que estava sobre o altar. Caiu chuva, e a mulher disse que mataria Elias até o dia seguinte. Ele correu. Imagine o servo de Deus correndo de uma mulher. Ele dormiu e o anjo apareceu para ele. O anjo deu para ele água e pão. E se você vai lá no Antigo Testamento e estuda a vida de Elias, você percebe que com a força extraída da água e do pão, Elias andou 40 dias e 40 noites. Ele não dormiu, ele não parou para descansar. Deus estava levando Elias para uma das experiências mais extraordinárias que um homem já viveu. Elias caminha e chega a uma montanha. E naquela montanha há um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Há vento, há fogo e Deus não se manifesta ali. E então Deus fala suavemente com Elias. Elias vai ali naquele lugar para ouvir a voz de Deus. Deus tinha que dizer para ele: Elias, não tema essas mulheres. Você é um servo do Deus Altíssimo. Querido, não temos enfrentamentos da sua vida. Você é um servo do Deus Altíssimo, convidado por Ele para ser alimentado do fruto completo. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Um lugar sem maldição. O que acontece com esse planeta azul, que foi visto daqui de fora por alguns poucos privilegiados, que puderam estar em missões espaciais. Lá de cima eles veem um planeta completamente azul. Esse pequeno planeta, que se tornou o único cemitério que o universo conheceu. Em nenhum outro lugar aconteceu morte, apenas aqui. Em nenhum outro lugar foram plantados hospitais, apenas aqui. Cadeias, escolas, apenas aqui. É para esse lugar que Deus promete transferir a capital do universo. Ele sai do seu trono e traz a cidade com ele. E pega a cidade lá onde, como lemos em Zacarias agora há pouco, onde a cidade abre-se ao meio, o lugar da antiga Jerusalém. Deus chega ali e coloca a nova Jerusalém de Deus. Ele havia prometido isso a Abraão. Aquela terra, Abraão, será sua, da sua descendência para sempre. Nós habitaremos ali, onde estará a cidade de Deus. Deus transfere todo o controle cósmico para aqui, onde é a nossa casa. Ele quer estar conosco, enxugar dos nossos olhos as lágrimas e refazer todas as coisas. Essa é a promessa do Senhor. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido,
prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. Mas o anjo disse-me: olha, não faças isso. Não faças isso, porque eu sou o conservo teu. Ou seja, eu também sou um ser criado como você. Eu também adoro o Deus que guia o universo, o poderoso Criador de todas as coisas. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e de todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Mas eu tenho um conselho para você, diz o anjo: adore unicamente ao Deus do céu. Eu quero chamar o Clailton para cantar sobre adoração ao Deus do céu. Estava chorando, olhando pro céu, procurava por um Salvador, pois ninguém no universo foi digno de abrir o livro do Deus e Senhor. De repente uma voz disse: não chores mais, pois alguém se mostrou vencedor. Então lá no centro do trono de amor pude ver o Cordeiro de Deus. E todos cantaram: digno és de honra e louvor. O universo se uniu, louvando ao Senhor. Digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Agora abra sua Bíblia e os olhos também. Nós estamos no tempo do fim. Não fique surpreso se hoje ele voltar para levar seus filhinhos pro lar. Não use desculpas de alguém que deixou de buscar salvação no Senhor. Volte agora, peça perdão, aleluia, haverá salvação. Então cantaremos: digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu
sempre ao Cordeiro de Deus. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre, glórias para sempre, glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Amém. O anjo disse: adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. E quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado. Eis que cedo venho, diz Cristo, o galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Perceba, aqueles que lá chegarem, receberão presentes de Deus. Galardão é recompensa. Mas a condição de entrada não é aquilo que você fez, não é a sua obra. Veja o que diz o texto. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esse é o passaporte. Para entrar na cidade, nós não temos méritos que nos recomendem. Nós dependemos do Cordeiro. Do sangue que foi vertido no Calvário, não havia outra alternativa para Deus. Dar a própria vida. Então, quando você resolve, quando você escolhe permanecer aos pés da cruz, a sua vida é transformada e limpa. Ele imputa justiça a você. Deus declara diante do universo que você é justo. Não baseado naquilo que você vive, na sua experiência de fé, mas baseado naquilo que Cristo fez por você. Assim como Ele não merecia a morte, você não merece a vida. Mas assim como Ele deu a vida e morreu no seu lugar, você viverá com Ele. Esse é o ensino do Evangelho, isso é a justiça de Deus. Então você entra lá ao lavar as vestes no sangue.